Olá, amiguinhos! Eu gosto muito de histórias de Pântano Assombrado. Muito mistério, é muito legal. Beijocas da Cecília! Olá, amiguinhos! Eu também gosto de histórias de Pântano Assombrado, principalmente contada pela prima super Aparecida, a Jode e a Ariana. Deixem o like. Beijos da Malu! Olá, amiguinhos! Sou a prima super Aparecida e vou contar uma história para vocês. Num pântano escondido e nebuloso, onde a luz do sol raramente trespassava a folhagem densa, habitavam criaturas misteriosas, conhecidas apenas por lendas murmuradas ao redor das lareiras das aldeias vizinhas. Dizia-se que essas criaturas eram os guardiões de antigas magias e tesouros esquecidos. Num dos cortiços fechados pela vegetação retorcida, vivia Sílvia, a Dama do Pântano, uma serpente gigante com olhos que brilhavam como esmeraldas. Seu corpo sinuoso e escamado deslizava silenciosamente pelas águas escuras, e as plantas à sua volta se inclinavam ao passar de sua majestade. Mais adiante, nas margens lamacentas, os gnomos, pequenos seres quase humanos, colaboravam em suas tarefas diárias de reunir insetos e frutos silvestres para fazer suas refeições. Trabalhavam em harmonia, emitindo sons suaves e melodiosos que se confundiam com o zumbido da floresta. No coração do pântano, onde nenhum homem se atrevera a entrar, estava o humanoide Olbric, um elemental da água tão antigo quanto o próprio pântano. Sua forma era fluida e ele se movia com a graça e a ferocidade das marés. Olbric conhecia cada segredo submerso e era o protetor de um portal para um reino aquático fascinante. Numa noite particularmente sombria, uma luminosidade estranha surgiu no pântano. Uma pedra celeste, radiante e pulsante, havia caído dos céus e pousado silenciosamente nos domínios de Olbric. A radiação mística da pedra atraiu as curiosas criaturas que se aproximaram, desconfiadas, mas atraídas pelo fenômeno. O primeiro a chegar foi Sílvia, a Dama do Pântano, que viu na pedra uma amplificação de sua própria magia. Com um simples toque de seu nariz, a luz da pedra espalhou-se pelos cantos mais sombrios do pântano, revelando segredos ocultos a eras. Os gnomos se reuniram ao redor da pedra, cantando em uníssono. A melodia deles, agora potencializada pela magia, floresceu em uma aura que acalmou as águas turbulentas e trouxe equilíbrio ao ambiente natural ao redor. Olbric, ao contemplar a união das criaturas e o poder despertado pela pedra celeste, sabia que um novo capítulo estava se iniciando no pântano. Pela primeira vez em séculos, ele sentiu esperança. Assim, as criaturas do pântano, antigamente solitárias, uniram-se e floresceram sob a emanação misteriosa. O pântano, uma vez um lugar temido, tornou-se um oásis de magia e maravilha. Um testemunho do poder da união e do mistério que vive tanto acima quanto abaixo das águas espessas e nebulosas. À medida que a luz da pedra celeste se impregnava no coração do pântano, algo inusitado começou a acontecer.
As águas, anteriormente estagnadas e turvas, começaram a limpar-se, revelando profundidades antes escondidas. Espíritos da água, adormecidos há gerações, despertavam ao chamado da pedra, e a vida no pântano começou a mudar de maneiras inimagináveis. Pequenas flores luminescentes brotavam em solos onde nada poderia crescer. Os gnomos notaram que suas peles começaram a apresentar padrões simétricos, refletindo a própria beleza da pedra. Sua música não era mais apenas um cântico, tornara-se uma força vital que alimentava a essência de toda a vida do pântano. Sílvia, agora envolta em uma aura de poder revitalizado, começou a explorar os limites do pântano, que se estendiam e ganhavam novas formas. Pelo reflexo das águas, ela notou que sua aparência já não era a de uma cobra, mas sim de uma mulher. Os mistérios outrora preservados agora se revelavam a ela, e sob sua vigilância, criaturas menores encontravam refúgio e prosperidade. Sílvia, e tudo se transformou. A pedra brilhante era um presente dos céus. No entanto, a magia tão pungente atraiu olhares indesejados. Aventureiros e caçadores de tesouros, sedentos pelos rumores de uma nova fonte de poder, começaram a infiltrar-se nos limites sagrados do pântano. Olbrich, ciente dos perigos que tais homens poderiam trazer, convocou os espíritos da água para fortificar as fronteiras de seu reino. Olbrich tinha se humanizado também. Transformou-se em um homem forte e sábio. A pedra, percebendo a discórdia iminente, começou a pulsar em um ritmo acelerado. As águas do pântano agitaram-se turbulenta, quase como se estivessem numa dança de alerta e proteção. As criaturas do pântano, lideradas por Sílvia e guiadas pela sabedoria de Olbrich, se reuniram em defesa de sua terra amada. Uma noite, sob o luar enevoado que atravessava o pântano, a batalha se iniciou. Os gnomos, com seus cantos agora poderosos, confundiam as mentes dos invasores, levando-os a se perderem nas trilhas labirínticas da vegetação. Sílvia, com sua agilidade e força, protegia os locais mais sagrados, derrubando aqueles que ousassem aproximar-se. Os espíritos da água, outrora pacíficos, mostraram a temeridade de uma tempestade. Sua fúria era tão avassaladora quanto qualquer mar bravio, expulsando os intrusos e purificando os confins do pântano. Quando a madrugada chegou, a paz havia sido restaurada. A pedra celeste, agora mais brilhante que nunca, selou-se, e sua magia foi integrada ao tecido do pântano, tornando-o um lugar não de medo, mas de maravilha e respeito. As criaturas do pântano, uma vez esquecidas e temidas, tornaram-se lendas de uma beleza etérea e de um poder formidável. O pântano tornou-se um santuário, um bastião de antigas magias e belezas naturais, onde as criaturas que ali habitavam prosperariam por eras, guardiões de segredos que somente os corações puros poderiam um dia desvendar. Sílvia, Olbrich, os gnomos e toda a fauna e flora do pântano vivem em harmonia. A pedra celestial continua lá, linda e reluzente, cheia de energia positiva. Juntos, mesmo com as suas diferenças, protegem-se e são felizes assim. Gostaram da história da Sílvia, do Olbrich e dos gnomos? Obrigada e até a próxima aventura. A história da prima super Aparecida foi muito boa, mas eu acredito que a minha história vai ser melhor. Beijocas da Jodi! Numa pequena cidade, à beira de um pântano misterioso,
onde a névoa pairava constantemente, os habitantes começaram a relatar estranhos acontecimentos. Luzes misteriosas dançavam sobre as águas escuras do pântano à noite, e murmúrios estranhos eram ouvidos ao vento. Um explorador corajoso, chamado Lincoln, recebeu uma carta anônima que falava sobre segredos escondidos no coração do pântano. Intrigado, ele decidiu embarcar em uma jornada para desvendar o mistério que envolvia aquela área esquecida. Ao adentrar o pântano, Lincoln descobriu que o lugar era muito mais do que um simples acúmulo de água e vegetação. Árvores estranhas, com raízes retorcidas, pareciam se mover sutilmente, como se estivessem vivas. Sons bizarros preenchiam o ar, fazendo Lincoln se perguntar se o pântano tinha uma vida própria. Enquanto explorava, ele encontrou vestígios de uma antiga civilização enterrada sob as camadas de lodo. Ruínas de uma cidade submersa revelavam uma sociedade avançada que havia desaparecido misteriosamente. As paredes dos edifícios continham inscrições estranhas que ele não conseguia compreender. Ao cair da noite, Lincoln percebeu que a luz que dançava sobre as águas não era apenas reflexo da lua. Seres luminosos, criaturas etéreas, emergiram das profundezas do pântano. Pareciam ser guardiões dos segredos antigos e lançaram um feitiço sobre o jovem. Ele se via capaz de compreender as inscrições nas ruínas e começou a desvendar a história da civilização perdida. Uma maldição antiga pairava sobre o pântano, e a única maneira de quebrá-la era encontrar um artefato sagrado oculto nas entranhas do local. O jovem descobriu que, para terminar com a maldição do pântano, ele deveria descobrir o paradeiro da coroa real, símbolo da ganância dos povos antigos, moradores do local. Outrora, em tempos muito remotos, 2 grupos de habitantes lutaram até a destruição total pelo poder. Os elementares, seres sem alma, guardavam a coroa. A coroa deveria ser encontrada para desfazer a maldição e a vida voltar para o pântano. Lincoln embarcou em uma jornada perigosa para desvendar os enigmas do pântano. Enfrentou criaturas místicas, solucionou quebra-cabeças antigos e desviou-se de armadilhas traiçoeiras.
À medida que se aprofundava, a névoa tornava-se mais densa e as sombras ganhavam vida própria. Muitas pessoas se juntaram para ajudar o rapaz. Batalhas foram vencidas. Ao alcançar o coração do pântano, Lincoln encontrou o artefato sagrado, a coroa, guardado por um gigantesco guardião, uma entidade antiga feita de lama e sombras. A vitória significava não apenas sua própria liberdade, mas também a redenção do pântano. De posse da coroa, foi libertada a deusa do pântano. Com a coroa já em posse da deusa do pântano, Lincoln desfez a maldição e libertou a antiga civilização do seu tormento. O pântano, agora purificado, recuperou sua beleza natural. Os seres luminosos desapareceram e o mistério que envolvia o local foi dissipado. Yes! Gostaram? Deixem o like! Eu, Ariana, também tenho uma história sobre pântano. Se gostarem, deixem o like e inscreva-se no canal. Em uma noite sombria e nebulosa, um pântano enigmático se estendia pela periferia de uma pequena cidade. Os moradores sempre evitavam o lugar, pois histórias macabras sobre o local eram passadas de geração em geração. Dizia-se que o pântano era assombrado por espíritos vingativos e criaturas sombrias que se escondiam entre as árvores retorcidas. Um grupo de jovens intrépidos, liderados por Lucas, decidiu desafiar as lendas urbanas e explorar o pântano durante a noite. Armados com lanternas fracas e corações valentes, eles adentraram um ambiente úmido e silencioso. O crocitar de sapos e o murmúrio distante do vento eram as únicas músicas que acompanhavam sua jornada. À medida que penetravam mais fundo, a atmosfera tornava-se densa e opressiva. Sombras se moviam entre as árvores e estranhos sons ecoavam na escuridão. Um frio intenso abraçava o grupo, apesar da noite não estar particularmente gelada. O pântano parecia ter sua própria vida, uma presença sinistra que observava cada passo.
repente, uma névoa espessa começou a se formar ao redor deles, obscurecendo a visibilidade. O grupo ficou tenso, e seus olhares se perdiam na densa bruma. Vultos indistintos começaram a surgir, dançando entre as sombras, e sussurros incompreensíveis ecoavam pelos ouvidos dos exploradores. De repente, uma névoa espessa começou a se formar ao redor deles, obscurecendo a visibilidade. O grupo ficou tenso, e seus olhares se perdiam na densa bruma. Vultos indistintos começaram a surgir, dançando entre as sombras, e sussurros incompreensíveis ecoavam pelos ouvidos dos exploradores. Uma sensação de medo incontrolável envolveu Lucas e seus amigos quando perceberam que não estavam sozinhos. Figuras fantasmagóricas emergiram da névoa, rostos pálidos e olhos vazios fixados neles. Aterrorizados, tentaram correr, mas algo invisível parecia prendê-los, como se o próprio pântano os tivesse enredado em suas teias sinistras. À medida que a noite avançava, a linha entre o real e o sobrenatural se tornava cada vez mais tênue. Sombras se contorciam, e murmúrios se transformavam em gritos sussurrados. Lucas e seus amigos perceberam que estavam presos em uma dança macabra, em que o pântano revelava seus segredos mais obscuros. Tentaram encontrar uma saída, mas o labirinto de árvores e neblina parecia se mover à vontade, confundindo-os ainda mais. À medida que a escuridão engolia suas lanternas, a certeza de que algo maligno os observava crescia. Na manhã seguinte trouxe a luz do dia, mas Lucas e seus amigos não foram mais vistos. As buscas começaram, mas sem resultados. Apenas um detalhe, quase imperceptível, foi notado. Pela estrada, algumas árvores novas apareceram, nas quais, à noite, luzes se acendiam iluminando aquele trecho do caminho. A pequena cidade continuou a temer o pântano ainda mais, e as histórias de sua maldição persistiram, lembrando a todos que algumas fronteiras entre o real e o desconhecido nunca deveriam ser cruzadas. Um ano se passou e nada encontraram, nenhum vestígio do grupo de Lucas. Um desaparecimento sinistro, misterioso. No entanto, não se comentava mais nada sobre o caso na vila. As pessoas tinham medo. Elas diziam que quem entrasse mais a fundo no pântano, viraria um arbusto ou uma pequena árvore. Este caso repercutiu e um grupo de exploradores sobrenaturais achou por bem investigar. À medida que a neblina densa envolvia o grupo de investigadores, uma luz misteriosa começou a brilhar no centro do pântano. Era uma luz suave e calorosa que dissipou a escuridão ao seu redor. Intrigados, os jovens se aproximaram cautelosamente. A luz revelou ser uma figura etérea, uma espécie de guardião do pântano. Com uma voz suave, o guardião explicou que o pântano estava impregnado de energia espiritual, mas não era totalmente maligno. Ao contrário, guardava também os espíritos daqueles que um dia habitaram a região, protegendo suas almas do esquecimento. Os seus amigos estão bem. Por vontade própria se encontram no pântano fazendo as suas pesquisas. Eles não sabem que já se passaram mais de um ano. Eles não têm a percepção do tempo. No entanto, como é a vontade de vocês, irei acordá-los do transe e eles reaparecerão.
para manter o pântano intacto, sem as consequências das maldades humanas, conservo estes mistérios assustadores. Mas, como eu disse, reverterei estas aparências. O pântano será, a partir de hoje, um lugar mais bonito. A cidade, inicialmente cética em relação à mudança, testemunhou a transformação do pântano. As histórias antigas foram reinterpretadas, e a compreensão sobre o local se modificou. Os jovens se tornaram como mensageiros de uma experiência surpreendente e trouxeram uma nova perspectiva para a comunidade. O pântano, agora livre da reputação sombria, tornou-se um lugar de respeito e curiosidade. As almas que ali repousavam encontraram paz, e o guardião continuou a proteger a área, garantindo que aqueles que a exploravam fossem guiados com segurança. Gostaram das histórias sobre pântano? Obrigada e beijos da Ariana e da turminha!